Nessa aula 4, ela não é uma aula técnica, ela é uma aula ativacional. É uma aula onde todo mundo na Terra precisaria de ouvir. Em todas as gerações, os mais ricos esconderam os códigos. Essa é a única geração que eu tive notícia que os ricos estão falando abertamente. É a única geração. Descubra o caminho para o sucesso. No nosso canal, você terá acesso a insights exclusivos de empresários renomados, investidores experientes e líderes de alta performance. Este é o seu portal para dicas de finanças sólidas, estratégias de empreendedorismo comprovadas e segredos de alta performance pessoal. Não perca esta oportunidade de crescimento. Inscreva-se agora para alcançar seus objetivos. E aí, Titi na África! É nóis! Tudo bem com vocês, Angola? É nóis! Tomem seus lugares. Ô, Nézio, puxa aqui. Os garotos camisongo. E aí, vocês estão a fim de prosperar, sim ou não? Sim! Sabe o que eu percebo? Que em todo lugar da Terra, né, nos 197 países, tem gente com mentalidade de riqueza e tem gente com mentalidade de pobreza. Isso não é um problema do Brasil, isso não é um problema de Angola. Esse é o problema de algumas pessoas não serem transbordantes. O Senhor, na sua infinita misericórdia, nos deu instrução através da palavra, sim ou não? Sim. Mas tem pessoas que não gostam de compartilhar, não gostam de transbordar, não se importam uns com os outros. E aí você vai até nos Estados Unidos. Tem gente com mentalidade de pobreza. E eu quero que você entenda, você, irmão angolano, que a mentalidade de pobreza não é da África. A mentalidade de pobreza é mundial. Pobreza, na raiz da palavra, significa improdutividade. Hoje eu fiquei muito marcado de ver tantas construções lá em Camizungo. Vocês que são daqui e podem contribuir financeiramente, eu peço para vocês investirem nessa obra, que está sendo muito frutífero. Você não pode investir ainda, mas eu vou te ensinar a prosperar para você fazer isso. Vá pessoalmente para servir como voluntário. Marçal, não posso ir como voluntário. Usa um capital seu que vale mais que dinheiro. Chama-se network. Fala assim, ó, network vale mais que dinheiro. Sabe o que acontece? De alguma forma, coloca a sua vida para transbordar. Essa é uma mentalidade de riqueza. Se não der para ir, toca com dinheiro, deixa o seu recurso e o da sua família. E aí hoje eu tive o prazer de mostrar para os meus filhos o que a gente está fazendo ali desde 2019 e foi assim, assustador para mim. Desde quando eu toquei nesse solo, o Senhor me deu uma missão, eu tenho prosperado tanta gente para que essas coisas aconteçam ao redor da terra, isso tem mexido muito comigo. E eu vou te ensinar um pouco, você quer aprender ou não? Sim! É o seguinte, o Senhor ele vai compartilhar riquezas ocultas e escondidas para aqueles que estão debaixo do seu favor, estão com toda a sua vida colocada numa missão. Não sei se você já pegou esse trecho em Isaías, lá fala isso. Fala assim comigo, riquezas escondidas. Tudo que Deus fez, né? Em Provérbios está escrito que Deus, a glória dele é encobrir as coisas e a glória do homem é descobri-las. Eu não sei se esse Provérbios, se ele mexe com você igual mexe comigo. Eu tenho uma vida, a diversão de Deus, a glória de Deus é encobrir tudo e a minha é descobrir. É como se fosse um jogo a vida. Deus fala, vou colocar tudo escondido e eu quero me divertir com você. Eu quero ver se você consegue achar. Pablo, eu não estou entendendo nada. Eu nunca vi ninguém falar desse jeito. Que pena. Parabéns. Hoje é a primeira vez. A diversão de Deus foi, eu vou te dar riquezas infinitas, mas você vai ter que encontrar. Sabe o que eu te falo do fundo do meu coração? Que essas riquezas, elas estão enterradas debaixo da terra e estão enterradas dentro do seu cérebro. Hoje, olhando para um trabalhador que fez os tijolos, eu falei para ele, eu olhei para ele e senti algo muito forte. Eu olhei para esse trabalhador e falei, eu estou te vendo num carro de 100 mil dólares. Aí ele balançou a cabeça. Né, eu não. Esse é nosso problema. Quando você ouve alguma coisa da parte de Deus, você nem acredita. Quando você ouve alguém que já foi, você também não acredita. Você não acredita. E quem estava falando para ele, assim,
É alguém que trabalhava no call center em 2005 e um dos carros da minha garagem custa US$ 1 milhão. Um carro. Tem alguns carros lá. Aí você fala, nossa, e a fome na África? Nós estamos ajudando também. A gente não precisa deixar de prosperar porque você usa essas frases. É isso que você tem que saber. Coloca isso na sua cabeça. O Senhor não nos deu um espírito de miséria nem de covardia. A gente não precisa disso. Você lembra o dia, Itamar? Primeira vez que eu jantei com vocês, alguém na mesa virou para mim. Primeira vez, 2019, a gente jantando no lugar. Nunca mais, aconteceu isso aqui. Nunca mais você vai conseguir comer tranquilo num restaurante chique e nem comer uma comida cara, porque você vai lembrar disso. Aí eu falei, tá amarrado em nome de Jesus. A partir de hoje eu vou comer em lugares melhores e serei mais generoso e mais gente vai ter a possibilidade de comer desse jeito. Eu não vou rebaixar nada para viver nada que está na cabeça dos escassos. Naquele dia eu resolvi, eu vou prosperar ainda mais. Não vou sentir culpa e os meus irmãos também vão prosperar. Agora quem não prospera? Quem não está afim. Agora eu sei da grande dificuldade que é você crescer, estar num ambiente e tudo em volta não é favorável para a sua prosperidade. Mas posso te contar? Eu quero que você tranquilize seu coração. Nos Estados Unidos tem gente morando na rua. Nos Estados Unidos tem gente que também não mora em casa, mora dentro do trailer. Eles conseguem alguma coisa na vida e falam, daqui não vou sair. Nos Estados Unidos da América, que é o povo que tem mais de 20 trilhões de dólares de PIB, você imagina que conta que é essa, é o país mais rico da Terra. Lá tem milhões de americanos na extrema pobreza. Milhões. Eu te falo, o lugar pode mudar uma pessoa? Sim. Mas se a pessoa não quer mudar, o próprio lugar também pode ser o problema dela. Então eu quero que você... Quem vai anotar aí? Deixa eu ver. Vocês estão numa semana comigo. Hoje é a aula 4 ou é a aula 3? Uai, vocês estão bem empenhados aqui, né? Do outro lado do oceano, vocês estão pegando o negócio? Então vamos continuar na aula 4. E essa aula especial vai ficar marcada, que eu estou falando com os nossos irmãos africanos. E eu tenho meu coração... eu não estou concorrendo à eleição aqui, não estou precisando do voto de vocês não, tá bom? Mas meu coração é angolano. Meu coração é angolano, eu quero que vocês saibam disso. Em breve, depois que eu cumprir minha etapa no Brasil, de lá eu marcharei para o lugar, não voltarei mais para a nação da onde eu saí. E eu tenho muito forte no meu coração que eu vou passar uma temporada muito forte aqui, nesse solo. Isso vai acontecer, eu já sei que vai acontecer. Pablo, mas o que você vai vir fazer aqui? A sua terra é melhor que a nossa. Pois é, quando Deus tirou Abraão da Mesopotâmia, que era o lugar mais rico da terra, ele levou para um lugar amaldiçoado. Sabe o que ele falou? Falou assim, ó, vamos nós dois. Ele não falou, vai sozinho. Abraão era um dos homens mais ricos na Mesopotâmia, no Oriente Médio. Ele falou, vou mandar você para Canaã, terra de maldição. Você imagina você pegar uma pessoa e falar hoje assim, ó, sai dos Estados Unidos da América e vai morar num país onde está assolado, miséria extrema. Deixa eu te falar uma coisa. Deus levou Abraão para lá, foi para Abraão prosperar o lugar. E aqui eu quero que você entenda, nunca fique apavorado com a nação que você está. Lembre da nação que você é. Você é da Nova Jerusalém, você é do reino, e aonde você tocar seus pés e as suas mãos, você vai prosperar. E você tem que estar aqui, ó. Voltando no trabalhador que se negou a receber a visão, a imprimir a foto. Que eu falei para ele, eu te vi num carro de $100 mil. Ele falou, não, nem eu não. Ou seja, nós somos impressoras. Eu quero que você fala assim, ó, nós somos impressoras. Sabe o que acontece? Tem um computador que encosta em você e fala, eu tenho uma foto para imprimir, pode imprimir? Não, essa aí não dá para imprimir não. Ou seja, você não quer essa imagem. Você não aceita essa imagem. E eu tenho uma certeza a seu respeito. Se você não acredita, é certeza que vai dar errado. Mas se você acredita, ainda não sei se vai dar certo, porque depende das ações, depende das repetições, depende de algumas coisas a mais. Mas a certeza, eu aposto em você. Marcelo, sem me conhecer, você tem coragem de apostar em mim? 100%. Se você falar que não vai, eu aposto. Não vai. Mas se você falar que vai, eu ainda fico meio assim. Eu vou pedir os dados. O que ele faz na hora que ela acorda? O que ele faz na hora de dormir? Que jeito que ele trata as pessoas? Como é que ele trata uma pessoa rica e uma pessoa que é porteiro? Como é que essa pessoa faz isso? Tem um grande amigo meu que eu gosto muito dele.
ele destratou o segurança da minha empresa. Ele falou um palavrão para esse segurança, ele estava com a cabeça cheia, ele achou que eu ia continuar do mesmo jeito. Eu falei, se você não respeita a pessoa que eu pago para me trazer segurança, você não pisa mais na minha empresa. Pelo amor de Deus, me perdoa, me abraça, você está perdoado, você só não pisa nesse lugar mais. E não vai pisar. Sabe por quê? Porque todo mundo que é próspero não é bobo, não tem dó, mas é movido por compaixão, por misericórdia e não confunde perdão e disciplina. Presta atenção que eu vou te falar. Perdão, você não tem dívida comigo. Disciplina você vai pagar por isso. Então, o que é perdão, o que é disciplina? Estou vendo alguns anotando. O perdão diz respeito a se eu vou carregar você e se vou deixar seu nome anotado no livro das dívidas. Você não deve nada. O que é disciplina? Eu vou corrigir você para que você aprenda, para que outro seja honrado e que para terceiro saibam que aqui tem governo no lugar. A disciplina é isso. Talvez você não pega tão simples assim de primeira. Eu vou dar um exemplo que ninguém vai ficar sem entender. Imagina um casal, o homem ele adultera no casamento, sai com outra mulher, engravida a mulher. A esposa pode perdoar esse marido e continuar casado. Só que a mulher que engravidou tem um filho. O perdão da mulher vai matar o filho na barriga da outra? A disciplina vai ter um filho fora do casamento, vai ter que pagar a pensão. O opróbrio, que é a vergonha, nunca se apagará, não é eu que estou falando, é Salomão em Provérbios. Ou seja, quando você perceber o que significa disciplina, você vai falar, meu Deus, quando vou tomar algumas decisões e vejo que eu vou me ferrar, que a disciplina é maior que o prazer, eu falo, eu não estou afim. Porque o ROI é muito baixo, ou zero. O ROI significa retorno sobre investimento. Presta atenção que eu acabei de ensinar. Você quer prosperar na vida, sim ou não? Observe a disciplina e observe os riscos daquilo que você está entrando. Dependendo, a disciplina é tão maior do que o prazer que não vai compensar. O que eu sugiro que você faça? Jamais, nem fique com 5 segundos desse pensamento na sua cabeça. Pablo, mas eu quero explodir na vida. O que eu vou fazer? Você vai fazer o seguinte. Primeira coisa, você tem que ter uma visão dentro do seu coração. Se você colocar essa visão no seu coração, eu duvido que você não vá conseguir. Agora, você precisa de fazer a segunda coisa depois da visão. Você precisa sair. Quando Deus chama Abraão, ele fala para Abraão, saia da sua terra e da sua parentela para uma terra que te mostrarei. Na nossa versão de hoje, se Deus nos chama da mesma forma, você não sai do lugar enquanto ele não te mandar a coordenada para você pôr no GPS. Você fala, eu só vou sair, você fala onde que é, Deus. Ele nem responde enquanto você não sair, porque o passo 2 só vai te dar depois que você cumprir o 1. Então, na hora que você está saindo, você vai falar, Deus, se você contar para onde eu vou, e ele fala, não, eu já falei porque é para qualquer lugar que não seja aí. Presta atenção, ele chamou Abraão para sair da terra dele. Ele não falou nem a direção. Ele não falou proa norte, ele não falou proa sul. Ele não falou direção para lá. Ele não falou atravessa a direita. Não, ele falou sai daí. Sabe o que vai acontecer? Na maioria das vezes, as coisas que você está fazendo, você acha que você não vai enriquecer por isso. E eu te falo, não vai por isso, mas a junção disso com outras coisas. Às vezes você trabalha para alguém hoje. Essa capacidade sua de cuidar de alguma coisa, de alguma pessoa, vai te aumentar a capacidade administrativa para ser um mordomo do reino. Só que a gente nunca enxerga lá na frente. A gente fica olhando só para o agora, sempre para o agora, sempre para o agora. Eu tenho percebido, de 2019 para cá, uma grande explosão de crescimento econômico aqui nesse país. Aí você fala, mas eu não vejo isso no jornal, mas eu que sou construtor, eu vejo na rua. Eu consigo ver quando uma nação está destravada ou quando uma nação está em declínio. Essa aqui está apontada para cima. Quanto mais pessoas próximas a gente tiver nesse país chamado Angola, mais oportunidade vai ter para os angolanos. Então, parabéns para vocês pelo que está acontecendo. E aqui está sendo um grande aprendizado para mim. Sabe por quê? O Itamar falou um negócio hoje que eu lembro de 2019. Lá onde a gente está edificando, o Camizungo, no começo eu lembro que a conta era tipo 25 milhões. No dinheiro do Brasil, 25 milhões de reais. Para falar assim, ó, constrói tudo de uma vez com 25 milhões. E aí ele lembrou desse assunto. Sabe qual que é o assunto? Você não muda a mentalidade das pessoas com dinheiro. Poderia muito bem falar assim, Deus, você que me chamou, vou pegar esse dinheiro, vou transferir aqui para o Itamar e desce o bambu, eu quero em um mês, tudo pronto. Passa a rua, passa tudo, põe tudo lá, põe internet na casa de todo mundo, arruma tudo, entrega tudo.
Só que é o seguinte, não eram eles que iam construir. E o orgulho que eu senti hoje, né, depois de 4 anos, né, porque eu vim aqui em dezembro de 2019, a primeira vez, depois em 21, ano passado em 22. Sabe o que eu vejo? Eu vejo o seguinte, esse negócio é tão forte de mudança de mentalidade que você precisa de apoiar um resultado em cima de outro resultado. Se alguém vier e comprar todos os seus resultados, você não tem maturidade, não viveu, não ressignificou e não vai mudar a sua mente. Uma das coisas que mais mexeu comigo e eu quero mexer com você. Quando a gente construiu a primeira casa junto, né, com o pessoal do Camizum, nós mobiliamos essa casa e entregamos tudo. Na próxima vez que eu fui ver essa casa, eu fiquei assustado. A casa estava completamente suja, ela estava completamente em desordem daquilo que a gente entende que é higiene. Eu, Itamar, o que a gente tem que fazer, cara? Aí ele fez algumas reflexões. Ele falou assim para mim, pensa num povo, que nunca morou numa casa de alvenaria. Ninguém ficava querendo fazer brilho no chão de terra. Então agora tem um chão de cimento, eles não tratam do jeito que você trata as suas, né, para você perceber. Segundo, eles estão em dificuldade ainda econômica. Você acha que para comprar um detergente, comprar uma comida, eles vão comprar o quê? Aí minha cabeça foi fazendo assim, ó. Eu falei, tá explicado por que as pessoas elas não explodem de uma vez. Porque elas precisam de aprender a fazer uma coisa básica. Cuidar da casa. E se você como cristão não tiver essa sabedoria, você não vai higienizar essa casa sua aí. Seu corpo é a sua casa. Se você de fato não entender o que significa o templo do Espírito Santo, você vai fazer igual uma pessoa que ganhou uma casa agora. Ganhou não, está todo mundo lutando por isso lá. Nós somos 100% contra as pessoas ganharem as coisas. Eu vejo aquele tanto de cara prensando aqueles tijolos. Eu lembro que o primeiro tijolo dessa fábrica, ele foi para o quintal da minha casa. Levei para o Brasil o tijolo. Nós prensamos, eu falei, isso aqui eu vou levar. Quando a gente trouxe essas máquinas do Brasil, coloquei o nome de cada um dos meus filhos. Até aquela data, né, não tinha a Isabelinha. E hoje o Lourenço me fez um desafio. Né? A Isabela não é uma máquina de tijolo, Itamar, agora é um trator. Vai ter que pôr Isabela no trator. Sabe o que acontece? Nesse dia eu vi e falei, rapaz, mas vai dar trabalho, hein? Que tanto de tijolo que esses caras vão fazer. E hoje a gente estava comemorando eles fazendo 15 mil tijolos por dia. Parabéns. E hoje eu perguntei, quem quer fazer tijolo a vida inteira? A metade levantou a mão. E eu falei, baixa essa mão! Eles, por quê? É bom aí, tá levando comida para casa. Eu falei, que é isso? Vocês precisam de aprender a ir para o próximo nível. Vamos ensinar outras pessoas a mexer com o tijolo. Você tem que virar pedreiro agora. Para de fazer o tijolo. Rastreia o tijolo para você ver onde ele vai. E aqui eu vou te dar uma dica. Anota aí. Rastreia aquilo que você está fazendo. As etapas antes de chegar na sua mão e as etapas que depois que passa na sua mão. Vou dar um exemplo do tijolo que rolou agora à tarde lá no Camizungo. Eu falei para eles, os caras que mexem com o tijolo e constroem a casa, eles recebem outra coisa. O cara que supervisiona, que é o mestre de obra, ele recebe outro valor. O cara que é dono da construtora recebe um valor ainda maior. O cara que tem empreiteiras e tem contratos, esse cara recebe muito mais. Aí eu falei para eles, rastreia o tijolo, não fica macetando tijolo a vida inteira. Vocês querem ir para o próximo nível? Eles aprenderam, queremos. Ensine alguém o que você está fazendo. Vai chegar um dia aqui em Camizungo que nós vamos falar assim, ó, acabou, não precisa mais fazer tijolo aqui. Aí, o que nós vamos fazer com o que a gente construiu? Isso é um ativo. Olha a mentalidade de riqueza. Não, nós não precisamos, então não vamos fazer. Vamos sim, nós vamos fabricar tijolo para vender, para trazer recursos para a comunidade. Nós criamos ativos, e a nossa mente tem que ser de rastrear esses pacotes. A riqueza, ela é um percurso. Aí eu mostrei para eles, essa terra aqui, ó, que vocês estão usando como matéria-prima, alguém trouxe, não trouxe? Se o cara que foi pago para descarregar essa areia, essa terra, ficar assistindo o que essa terra está virando, ele vai seguir o percurso da terra, virando tijolo, virando casa, e edificando uma nação, só por causa da terra. Mas se você ficar limitado no entregar a terra, você vai ficar ali para sempre. Então uma boa tarefa que eu dou para vocês que estão assistindo, vocês estão no Brasil, sei lá, deve ter de 1 milhão de alunos, talvez uns 70 mil alunos moram onde? Nos Estados Unidos da América. É muita gente lá.
Sabe o que eu quero falar para vocês? Independente do país, a mentalidade de riqueza mais poderosa que eu conheço é a do reino. Pablo, que mentalidade é essa? Eu quero que você coloque isso na sua cabeça, você que está hoje, né? Você é angolano e pisa no solo da Angola. A Angola é um dos países mais ricos do mundo. De solo riquíssimo. Diamante aqui parece que é água. Talvez você não saiba, em Vênus, é comprovado, a chuva em Vênus é de diamante. Se um dia você conseguir pousar em Vênus, cuidado que você pode morrer por causa de uma chuva de diamante. Aí eu te falo, lá tem chuva de diamante, aqui tem rios de diamante. Só que, de novo, qual o nosso problema? Eu agora usando a minha... Se vocês me permitem falar que eu também sou angolano, sim ou não? Eu vou falar como um angolano, tá? Aí você fala, você não é, você é branco, você é do Brasil. Respeita Deus, moço. Deus é colorido. Você podia respeitar ele e me deixar em paz, falar que eu sou daqui, ué. Você já viu uma família que adota uma pessoa, sim ou não? Eu não posso adotar essa nação como minha também? Então é o seguinte, fala todo mundo assim, ó. Fala todo mundo assim, ó, Deus é colorido. E o mundo vai descobrir isso. Você sabia que se o mundo descobrisse isso, nunca mais ia ter racismo na Terra? As pessoas iriam descobrir isso, eu arrepio aqui de pensar isso. Ninguém nunca mais ia olhar torto para ninguém. Nunca mais. As pessoas, quando elas conhecem quem Deus é, eles conhecem e validam a natureza desse Deus e tudo que Ele criou. E a gente ia mudar completamente a nossa visão sobre a Terra e sobre uns aos outros. Pablo, eu quero prosperar. Se você pudesse dar um grito agora e fosse o único grito para convencer Deus de liberar a prosperidade, o que seu coração gritaria? É o quê? Amor. O que mais? Sabedoria. Compaixão. Temor de Deus. Entendimento. Deve ser por isso que em Provérbios 4:7 está escrito assim, ó, vende o que tu tens em troca da sabedoria e entendimento. Deve ser por isso. Sabe o que acontece? A maioria de vocês, se eu perguntar agora, a segunda pergunta, faz de conta, ou melhor, valendo a sua imaginação, você ficou muito rica e muito rico. O que você vai fazer com essa riqueza? Investir, transbordar, o que mais? Compartilhar, o que mais? Multiplicar, só tem gente sabida aqui. O que você vai fazer? Ficou muito rico. Impactar as vidas. Sabe o que é interessante? É que vocês estão esperando ficar muito rico para isso acontecer, só que só vai acontecer se fizer isso primeiro. Esse é o grande lance. Eu faço essa pergunta direto quando eu vejo alguém que fala que vai ficar rica, aí eu pego a pessoa todinha na conversa dela e falo, agora inverte, vamos lá. Por que você não começa a fazer isso? Porque ela acha que precisa do dinheiro para começar. Você precisa de uma palavra que vem de Deus para começar e a palavra já saiu. Você precisa estar vivo, e eu estou vendo, só tem vivo aqui. Fico imaginando alguns demônios doidinhos para estar nessa reunião, mas não dão conta pelo poder desse lugar. Não tem como eles nem participar. Ficam 5 km² de distância, esperando acabar a reunião para ver se pega algum de vocês. Não, tem um cinturão aqui de 5 km de distância. E aí você fica aqui, eles ficam tudo lá fora. Tudinho lá fora. Parecendo que está com as carruagens de fogo para carregar cada um de volta para casa. Na hora que passa 5 km começa a dúvida. Você não vai acreditar nesse homem, né? Você sabe que você está sozinho aqui, deixa eu te levar para casa. É como se fosse um Uber do inferno. Tem Uber aqui? Tem? Como chama? Lit? Django. Yango. Ele está bem ali esperando acabar o evento. E ele vai moer seu cérebro no caminho para sua casa. Você está sozinho. Você não é capaz, ele começa a te falar tudo na sua cabeça. Na sua casa, ninguém ficou rico. Na sua rua, ninguém ficou rico. A Angola é muito sofrida. A Angola perdeu muita gente na guerra. Portugal isso. Vai começar a acusar todo mundo, de Adão a Portugal, a tudo.
Fiquem em paz, nós também fomos dominados por Portugal. Mas uma coisa vocês têm que saber, a economia do Brasil hoje é maior que a de Portugal. Nós conseguimos nos livrar deles. Eu sei que alguns de vocês têm carinho, outros de vocês têm raiva. Deixa eu te falar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O que você vai fazer na hora que sair esse raio de 5 km aqui, na hora que começar as vozes da sua cabeça? Porque eu estava falando era só de você. Não tem demônio mais poderoso do que uma pessoa contra ela mesma. Quando essa pessoa decide ir contra ela, não vai prosperar. Então eu fico imaginando agora você que está aí assistindo online, assistindo pelo Brasil e pensando, mano do céu, os caras lá de Angola é igual nós. Vocês são todos imagem e semelhança do Criador. Nós não somos o que vocês estão imaginando. Nós somos a mesma coisa com bandeira diferente. A gente balança uma bandeira vermelha e preta aqui, a nossa é verde e amarela lá. Os Estados Unidos é azul e vermelho. A gente só tem bandeiras diferentes, mas o que corre dentro de nós é a mesma coisa. Pablo, o que queima no seu coração? O que eu estava fazendo antes de ter dinheiro, o que eu estava fazendo antes de acessar a riqueza, e eu lembro de ser duramente criticado por isso. Eu lembro bem, em 2005, quando eu falava para as pessoas, vocês vão prosperar porque isso é real. E o cara falava, e você, por que você não prospera? O negócio é que você só quer falar de riqueza quando você tiver o dinheiro. Não vai acontecer isso. Se você não tiver a visão de quem Deus é, e o quão rico Ele é, e o quão rico Ele quer que você fique para abençoar essa geração, você não vai conseguir. Nessa aula 4, ela não é uma aula técnica, ela é uma aula ativacional. É uma aula onde todo mundo na Terra precisaria de ouvir. Em todas as gerações, os mais ricos esconderam os códigos. Essa é a única geração que eu tive notícia que os ricos estão falando abertamente. É a única geração. É a única geração. Talvez é a primeira e a última. Porque se a gente entender o código do jeito que ele está aberto, o código-fonte, nós conseguimos, vocês que são de maioria cristão, vocês conseguem absurdamente fazer o chamado dos trabalhadores da última hora. Quando eu falei que a palestra não é técnica em finanças, mas é técnica no reino. Porque se você entender o recado dos trabalhadores da última hora, você vai falar assim, ó, eu não sei o que é, eu só sei que eu quero ser o trabalhador da última hora. A parábola do trabalhador da última hora é que o senhor daquela atividade foi recrutando pessoas de hora em hora e falando, se vocês trabalharem o dia inteiro, eu vou te dar um valor por isso. Não conseguiram terminar, esse senhor continuou recrutando pessoas de hora em hora. E aí ele recruta os da última hora. Sabe o que acontece? Os da última hora conseguem resolver. Os da última hora, que chegou na última hora, na hora do pagamento acontece uma coisa assustadora. Esses últimos, eles recebem um pagamento idêntico aos que trabalharam o dia inteiro. E aí você, no seu olhar de justiça própria, pensa, isso é injusto. E aí o senhor que recrutou os trabalhadores fala para os que trabalharam às 10 horas, qual o problema que tem? Eu não posso ser bom com o meu recurso? Eu posso fazer o que eu quiser. Eu estou descumprindo alguma coisa que eu acordei com você? Não, mas a raiva do cara que ficou o dia inteiro e não resolveu foi de ver o que chegou faltando 1 hora. E os trabalhadores da última hora vão receber exatamente aquilo que os outros não conseguiram fazer durante as 10 horas seguidas. Pablo, traduz para nós aí. O reino era já para ter sido resolvido há alguns milênios. Não foi resolvido. Os da última hora estão interessados no que está acontecendo agora. E esses da última hora, eles vão ter uma concentração de riqueza para ser disparada, usada de munição, para acelerar a volta de alguém, que é Cristo. E esse pagamento vai assombrar todos os outros. No dia que eu comecei a ter discernimento das parábolas, inclusive eu escrevi um livro só disso. Eu tenho mais de 65 horas só explicando as 44 parábolas. 65 horas. E todos os dias eu acordava, lembra, Tiago? Todo dia eu acordava e falava assim, Senhor, o que está escondido aqui nisso? Tem coisa escondida. Quando eu era criança na igreja, eu vi uma professora da escola dominical falar o seguinte, Jesus usa a parábola para as crianças entenderem, para todo mundo entender. Era o contexto que ele estava. Aí outra fala, os discípulos perguntam para Jesus, a gente não está entendendo essa parábola. Ele fala, é isso mesmo. É para não entender, é para muitos ouvirem e não entenderem.
Eu falei, não estou entendendo, mas a tia da escola dominical falou que era para as crianças entender. Os discípulos que andavam com Jesus estavam tomando dele a seguinte expressão: é para muitos não entenderem mesmo, é só para quem foi chamado. O que é uma parábola? Escreve aí no papelinho aí, ó. Recado para reinante. É um recado que dá volta. Você vai usar a lógica. Olhar para a lógica, nome parábola significa isso aqui, ó. Por que Jesus dá essa volta? Porque esse recado não é para todo mundo. Então fala na sua boca assim, hoje é um dia de ativar isso dentro de você. Existem grandes reuniões que são lembradas para sempre. Hoje pode ser um grande dia de você falar assim, ó, naquele dia eu fui ativado no reino. Naquele dia eu fui ativado no reino e nunca mais a minha vida foi a mesma. Ah, então a culpa foi do Marçal. Não, eu sou só um trabalhador da última hora que vou receber o que a galera ficou milênios para receber. Porque eu já entendi o código e estou levando ele porque eu quero ver alguém antes de eu dormir debaixo de uma cova. Com tanto de tecnologia que a gente tem, com tanto de acesso que a gente tem, não faz sentido a mensagem do reino não ser propagada no mundo inteiro e nessa geração. Eu não falei esse ano. Talvez não seja até 2030, mas nessa geração a gente consegue. Só que existem forças contrárias que não querem que isso aconteça, porque o relógio acaba, o relógio vai parar. E na hora que o relógio parar, todo olho verá. No dia que o relógio parar, aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, aquilo que Deus tem preparado para quem o ama, sabe? Esse negócio vai ligar as turbinas e todas de uma vez só, vai ser algo assustador aqui na Terra. Não vai ter governo, não vai ter ninguém que segura isso. Não vai ter exército americano, não vai ter ninguém que vai se posicionar, porque a força vai ser tamanha, mas tão forte, que o sol vai correr para um lado e a lua vai correr para o outro. Eu quero ver alguém para segurar isso no espaço. Estrelas desaparecendo de pavor. Aí eu nem te conto o resto, senão você vai ficar com medo e vai ficar querendo que nada aconteça. Tudo isso tem que acontecer. Não fique assustado com nada que você está vendo em televisão. Ah, guerra, rumor de guerra. Jesus fala, ainda não é o princípio das dores. Mas eu quero que você entenda o seguinte. Não é por isso que nós não vamos ficar sem prosperar. Eu lembro de tanta gente, desde quando eu era criança, na vida da igreja, várias pessoas falando, não precisa prosperar, Jesus já está voltando. Certo dia eu fui esculhambado por um líder, porque estava numa reunião, eu tinha comprado uma chácara, aí eu convenci mais 2 amigos a comprar essa chácara também. E aí ele ficou muito revoltado e usou da Bíblia para dar uma freada em mim. Ele falou assim, Jesus está voltando, o avivamento está vindo, e Marçal falando de chácara. Ele querendo me humilhar na frente dos irmãos. Olhei para ele e falei, Jesus está voltando? Tá. Cada um espera onde quer, eu quero esperar ele na chácara. E aí, sabe o que acontece? A pessoa cria uma mentalidade de sofrimento à toa. Depois você vai ser cobrado por toda a tolice que você fez na terra. Se eu ficasse ouvindo essas pessoas sobre não ser próspero, eu não teria ajudado tanto nosso povo aqui de Angola.